Salve família, vamos para mais um vídeo para essa terça-feira, 30 de agosto de 2022. E se você ainda não for inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa terça-feira separei 11 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e um bilhete pronto para você estar investindo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, o link da Mr. Jack eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Você pode realizar apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O link da Mr. Jack eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Faça já seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são dois grupos no Telegram. Temos o Elonai Palpites, o grupo fechado, e temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa terça-feira, 30 de agosto. Começando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Sassuolo e Milan, na classificação. A equipe do Milan vem na segunda colocação com 7 pontos, marcou 7 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 4. A equipe do Sassuolo vem na 13ª colocação com 4 pontos, marcou 3 e sofreu 5 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Sassuolo, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Milan jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Milan venceu jogando fora de casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 5,25 para a equipe da casa, 1,65 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Milan, bateu 1,5 gol em todos os jogos. A equipe do Sassuolo jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu 1,5 gol em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui para vocês. Ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 encontros entre as equipes, na casa do Sassuolo, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas as equipes marcam. Agora pela Premier League, na partida entre Crystal Palace e Brentford, na classificação, a equipe do Brentford vem na 10ª colocação com 5 pontos, marcou 9 gols e sofreu 6, tem um saldo positivo de 3. A equipe do Crystal Palace vem na 12ª colocação com 4 pontos, marcou 6 e sofreu 8 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Crystal Palace, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe do Brentford jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0 na casa do Brentford. As odds estão marcando aqui a 2,10 para a equipe da casa, 3,60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Passando aqui na partida entre Fulham e Brighton, na classificação, a equipe do Brighton vem na 4ª colocação com 10 pontos, marcou 5 gols e sofreu 1, tem um saldo positivo de 4. A equipe do Fulham vem na 11ª colocação com 5 pontos, marcou 6 e sofreu 6, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Fulham, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Brighton jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0 na casa do Brighton. As odds estão marcando aqui a 3,30 para a equipe da casa, 2,25 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de fora com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Ainda pela Premier League, na partida entre Southampton e Chelsea, na classificação, a equipe do Chelsea vem na 6ª colocação com 7 pontos, marcou 5 gols e sofreu 6, tem um saldo negativo de 1. O Southampton vem na 13ª colocação com 4 pontos, marcou 5 gols e sofreu 8, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Southampton, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Chelsea jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Chelsea venceu jogando fora de casa por 6-0.
As odds estão marcando aqui a 5,50 para a equipe do Southampton, 1,57 para a equipe do Chelsea. O palpite que vou deixar para vocês de Chelsea para vencer. Nos últimos 5 encontros entre eles, na casa do Southampton, foram 4 vitórias para a equipe do Chelsea e um empate. Vou deixar aqui Chelsea para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Roma e Monza, na classificação, a equipe da Roma vem na sexta colocação com 7 pontos, marcou 3 e sofreu 1 gol, tem um saldo positivo de 2. O Monza vem na última colocação, ainda não pontuou no campeonato, marcou 2 e sofreu 8 gols, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Roma, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Monza, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Não há encontro marcado entre as equipes em jogos diretos. As odds estão marcando aqui a 1,22 para a equipe da Roma. Eu vou deixar aqui um palpite para vocês de Roma para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Roma, bateu 2,5 em apenas uma oportunidade. A equipe do Monza, aqui jogando fora de casa, geralmente sofre bastante gols. Bateu aqui 2,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de Roma para vencer a 1,22. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols. Ainda pelo campeonato italiano, na partida entre Inter de Milão e Cremonese, na classificação, a equipe da Inter vem na sétima colocação com 6 pontos, marcou 6 e sofreu 4 gols, tem um saldo positivo de 2. O Cremonese vem na 19ª colocação, ainda não pontuou no campeonato, marcou 3 e sofreu 6 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Inter, vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Cremonese, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 vitória e 4 derrotas. No último encontro marcado entre as equipes foi em 2011. A Inter venceu jogando em casa por 4-1. Não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 1,14 para a equipe da Inter. Eu vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Inter, bateu 2,5 em todos os jogos. A equipe do Cremonese, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar Inter para vencer ainda no intervalo. Agora pelo campeonato francês, segunda divisão, na partida entre Dijon e Annecy, na classificação, a equipe do Dijon vem na segunda colocação com 11 pontos, marcou 8 e sofreu 5 gols, tem um saldo positivo de 3. O Annecy vem na 18ª colocação com 2 pontos, marcou 3 e sofreu 6 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Dijon, vem de 1 empate e 4 vitórias. O Annecy, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando aqui a 1,80 para a equipe do Dijon, 4,75 para a equipe do Annecy. O palpite que vou deixar para vocês de acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Dijon, bateu 1,5 gol em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, você pode pegar Dijon para vencer. Voltando pela Premier League, na partida entre Leeds e Everton, na classificação, a equipe do Leeds vem na 5ª colocação com 7 pontos, marcou 7 e sofreu 4 gols, tem um saldo positivo de 3. A equipe do Everton vem na 18ª colocação com 2 pontos, marcou 3 e sofreu 5 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Leeds, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Everton, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Everton venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 2,15 para a equipe da casa, 3,30 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Leeds, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do Everton, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Nos últimos 5 encontros entre as equipes, bateu ambas marcam aqui em 2 oportunidades. Como segunda opção de aposta, você pode pegar na linha de gols a soma de 1,5 gol. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Sampaio Corrêa e Cruzeiro, na classificação,
A equipe do Cruzeiro vem na liderança com 57 pontos, marcou 36 e sofreu 14 gols, tem um saldo positivo de 22. E a equipe do Sampaio Corrêa vem na 10ª colocação com 34 pontos, marcou 30 gols e sofreu 28, tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Sampaio Corrêa, vem de 1 derrota e 4 vitórias. A equipe do Cruzeiro jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último encontro marcado entre as equipes, o Cruzeiro venceu jogando em casa por 2-0. O palpite que vou deixar para vocês de acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, você pode pegar casa com empate. Agora pela Libertadores, jogo da ida na partida entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Palmeiras jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 empates e 3 vitórias. No último encontro marcado entre as equipes, o Atlético Paranaense venceu jogando fora de casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 3,50 para a equipe do Atlético, 2,25 para a equipe do Palmeiras. O palpite que eu vou deixar para vocês de fora com empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1 gol e meio. Voltando pela Série B na partida entre CSA e Náutico, na classificação, a equipe do CSA vem na 16ª colocação com 27 pontos, marcou 17 e sofreu 26 gols, tem um saldo negativo de 9. A equipe do Náutico vem na última colocação, marcou 21 e sofreu 38 gols, tem um saldo negativo de 17. Nos últimos 5 jogos em casa do CSA, ele vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Náutico jogando fora de casa, vem uma sequência aqui de 5 derrotas seguidas. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no empate na casa do Náutico em 1-1. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, você pode pegar a CSA para vencer. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Tombense e Brusque, na classificação, a equipe da Tombense vem na 9ª colocação com 36 pontos, marcou 25 e sofreu 25, tem um saldo de 0. A equipe do Brusque vem na 15ª colocação com 28 pontos, marcou 18 e sofreu 24 gols, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa da Tombense, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Brusque, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Brusque venceu jogando em casa por 1-0. O palpite que vou deixar para vocês de casa com empate. Como segunda opção de aposta, você pode pegar na linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora passando para o bilhete pronto que selecionei para essa terça-feira. Passo aqui para vocês. Você pode pegar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio Inter de Milão e Cremonese a 1,36. Acima de 1 gol e meio Sassuolo e Milan a 1,16. E Roma para vencer o Monza a 1,22. Essa tripla gerou um DD de 1,94. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$194. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!